Boa tarde, estamos aqui para mais uma live de milhões, onde traremos informações poderosíssimas. E hoje temos uma convidada muito especial, Stefane Leopoldo. Para quem não conhece, ela é minha sócia aqui no PCA, Protocolo Códigos da Alma. E através desses protocolos, milagres e mágicas acontecem. Para quem está pronto, para quem se permite ter uma vida mais leve, uma vida mais extraordinária. Assim como em 1500, em 7 de setembro de 1822, descobriram o Brasil, Stefane e eu, numa formação, nos descobrimos. E através dessa descoberta, nos conectamos. E através dessa conexão, colocamos intenção e um propósito muito maior. Seja muito bem-vindo, pagodeiro. Para quem não segue a gente, temos o nosso Instagram, os Códigos da Alma. Faça parte da mudança, conecte-se e já se permita aí compartilhar essa live, porque vai ser uma bem, gente, com uma intenção. E a intenção em 1822 era tirar as pessoas daquela dificuldade, né, que eles estavam enfrentando. E a abundância, que nós vamos falar hoje, a liberdade, né? É isso. É uma abundância de informação, é o nosso mundo quântico. Então, a Stefane Leopoldo, quando disse dos sonhos dela, e que ela trouxe aí esse nome, Meu Mundo Quântico, isso fez o meu coração vibrar. Eu sabia que era algo grandioso, eu só não sabia o que era, mas eu disse sim. Eu disse sim para esse projeto. E tudo na nossa vida acontece com uma decisão. Com 18 anos, chegamos à maioridade, onde precisamos assumir responsabilidade. E 22 foi o ano que eu dei um basta. Eu dei um basta para aquilo que eu não aceitava mais, que era ficar mais de 14 horas no estabelecimento, onde eu tinha que usar a mesma roupa, eu não poderia trocar roupa, era um uniforme, onde eu não poderia tomar o meu café na hora que eu quisesse, tinha que ser no horário da empresa. Então, a gente entra numa aceitação de regime onde a gente é moldada e adestrada a obedecer. E a nossa dependência, né, ela precisa ser em Deus, no Criador, no Pai, que nos criou livre. Então, Stefane, seja muito bem-vinda, que o 7 de setembro de 1822 se refaça a partir de hoje em nossas vidas, para que a gente assuma a autorresponsabilidade, a nossa independência, mas sendo totalmente dependente da fonte que nos leva para essa liberdade. Pode se apresentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Stefane Leopoldo, eu sou sócia, né? Tenho a honra de ser sócia da Adriana. Hoje nós trabalhamos com os protocolos dos Códigos da Alma, nós estamos trabalhando com a mentoria do Filho Escolhe. São dois projetos incríveis e que têm transformado a vida de muitas pessoas. Eu fiquei muito feliz. Pela data, né, que foi escolhida para nossa live, eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir a gente se organizou para estar mais disponível para os vídeos, para distribuir conteúdo, para semear o conhecimento, mas essa data ela tem um marco muito importante, acho que na vida de todos, porque nós partimos de uma história onde as pessoas estavam sendo submetidas, né, a regras, a cultura. Então, quando foi feita a independência, isso trouxe uma explosão energética, uma transformação e uma abertura para o novo, né? Trazendo esperança, trazendo possibilidades. E o que a gente vê hoje na nossa vida é exatamente isso. Que nós precisamos dessa explosão de ânimo, dessa transformação, essa transmutação energética, para que as pessoas passem a ser livres. Porque o que nós vemos não só de uma forma ampla, geral, mas o que nós conseguimos perceber dentro dos atendimentos dos códigos da alma, né? E quando a gente faz algum processo terapêutico com algum cliente, é o quê? São pessoas que estão ali presas a questões energéticas, questões sistêmicas, a questões espirituais, muitas vezes, a crenças.
Então, assim, onde está o ponto de liberdade de cada um, né? E esse ponto de liberdade, ele é algo que a gente precisa tomar posse disso. A nossa vida, ela só se transforma a partir do momento que a gente se apropria disso e que a gente traz para a nossa essência. Que a gente pode sim, que a gente é capaz e que soa na mesma vibração que o grito de independência, né? Então, assim, é um empoderamento que a gente traz na nossa vida e que precisa ser feito, senão a gente continua seguindo aqueles velhos princípios, né? E não consegue se conectar com as novas possibilidades. Então, por isso, acho que esse é um dia muito especial. Eu acho que é um dia que vai ser um divisor de água para todas as pessoas que nos acompanham, até pelo nosso novo projeto das ativações. Acredito que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, porque é incrível. Eu acho que as informações vêm vindo, né, Adriana, para a gente com uma leveza, com uma segurança, trazendo muito conhecimento e informações muitas vezes que nós já tínhamos conhecimento, mas que faltava realmente uma conexão e um amparo, como a gente vem tendo agora, para que as coisas realmente funcionem. E as pessoas que nos acompanham, as nossas clientes, as nossas alunas estão conseguindo perceber isso com muita veracidade, assim. Como muitas vezes a gente já sabe o que precisa ser feito, mas que esse é o momento, né? O momento que nós estamos alinhadas aí para realmente ter uma transformação na vida. E você falando aí, é bem isso, né? Porque tudo que a gente escuta, tudo que a gente adquire, os produtos que a gente sai adquirindo, como é a chave, é o portal da abundância, e tudo que todo ser humano quer é uma leveza, é uma tranquilidade. É sair da sobrevivência e ir exatamente para a vivência. Só que muitas das vezes foi instalado um medo tão absoluto nas nossas células, né? Nessa reprogramação que a gente vem trazendo em forma dos protocolos de alinhamento, que mesmo sabendo a verdade, a gente não consegue aplicar. Devido a tantos bloqueios que foram instalados em nosso DNA. É como se a gente visse, mas o óbvio ainda não foi visto. E quando a gente trouxe ali independência, o portal da abundância, é exatamente esse PCA, é os protocolos. É como se fosse uma varredura mesmo, e aí a gente vai entendendo, a gente vai limpando todas as camadas, vai trocando a lente ali dos óculos que fomos comprando, né, ao decorrer da vida, inclusive intrauterina no útero da nossa mãe. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca vivi isso, eu sempre tive uma relação maravilhosa com a minha mãe. Eu mesma, eu era essa pessoa que eu falava, não, problema com a minha mãe eu não tenho, problema com meu pai, ok, mas com minha mãe eu não tenho. Então, tipo assim, há 4 anos atrás, inclusive na minha primeira formação, às vezes a gente não quer ver a verdade. Porque a gente só quer acreditar naquilo que a gente viu. Mas e o que os seus olhos não viram? Mas que o seu DNA sentiu. E como tudo no universo é vibração, tudo no universo é sentimento, você descobrir essa verdade sozinho é quase uma missão impossível. Então, você pensa bem, eu já tinha várias formações quando a Stefani desenvolveu o método e trouxe para mim essa inovação, que eu achei que eu já tinha limpado muita coisa, mas mesmo assim, o óbvio, eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar, porque eu ainda aromatizava a dor. E essa dor, ela era intrauterina, que eu também já tinha limpado várias vezes e não havia enxergado. Então, como que eu ia descobrir se nem minha mãe me contou que na gestação ela teve tanto caos? E é isso que a gente vai fazendo. Como é que eu vou encontrar a abundância se eu aplico tanta coisa e eu não consigo ter clareza? E quando a gente vai descobrindo essa simplicidade e a gente se permite passar por uma mesa viva, onde é a mesa que vai fazer 50% daquilo que eu ainda resisto no meu corpo, e que eu fico somente com a catarse, mas que faz parte até mesmo de eu entender o que foi trabalhado ali, que é como se a gente fosse São Tomé, né? A gente precisa ver para crer. Então, cada vez que eu passo por um processo que eu sou imergida a isso e que vai somatizando no meu corpo,
a gente vai entendendo, opa, isso aqui eu não sabia, que eu tinha judiado tanto assim de mim. E aí a gente vai sendo independente mesmo do sofrimento. Então, Stefane, para quem não te conhecia ainda, hoje é uma data histórica para nós. Foi o dia que eu escolhi para revelar quem é a fundadora do PCA, né? E eu acredito que as pessoas já sabem quem é a fundadora do Filho Escolhe. E hoje faz muito sentido ter uma cabeça e ter um corpo pensante. E através desse corpo e essa cabeça, juntar essa sinergia para transbordar pessoas no mundo inteiro. Assim como em 1822, Portugal se uniu ao Brasil numa nova revolução, hoje é o nosso dia, a nossa marca. É um dia muito especial, onde eu não tenho dúvida, eu só tenho certeza de que todas as nossas alunas e mentoradas vai querer transbordar isso pelo mundo. Porque é algo inovador, é algo que transformou a minha vida de forma muito sobrenatural e muito rápida, né? Vemos aí falando de o meu 4.9, foi 7 dias antes do meu aniversário, onde você me fez essa proposta. E eu disse sim. Então, quantas vezes a proposta chega para alguém e a pessoa diz assim, eu vou pensar. Então, quem pensa, enriquece. Quem não pensa, empobrece. Porque até o que tem lhe será tirado. E isso é bíblico. E aí vai fazendo muito sentido. Mas conta mais um pouquinho aí como que foi essa descoberta, inclusive na sua vida, na sua casa, na sua história, porque na minha tem sido mágico. Eu vejo assim, quando os códigos da alma eles surgiram, né? Foi através das canalizações. E o que acontece? Eu vinha num momento onde eu estava em transição de carreira, né? Eu já vinha há alguns anos conciliando a minha vida pedagógica com as terapias. E eu estava naquele momento, eu acho que onde muitas pessoas já se encontraram de dizer assim, o que eu vou fazer? Não dá mais para continuar dessa forma. Vou desistir, não vou desistir. E aí eu precisava finalizar uma formação em neurociências que eu já estava concluindo e eu decidi que eu ia parar. Gente, nós tínhamos uma parceria ano passado do Empreender com Sabedoria, a gente estava encerrando a última turma, né? E aí, o que aconteceu? Eu disse, não, eu vou aproveitar essa pausa, conversei com a Adri e disse, Adri, agora eu não vamos seguir com mais turmas nesse momento, porque eu tenho algumas coisas pessoais que eu preciso resolver. Então, assim, além dessas questões pessoais que a gente muitas vezes coloca como desculpa, né? Na vida a gente faz isso, a gente, quando tem incerteza, a gente busca outras coisas para justificar. Eu estava num momento interno onde eu não tinha certeza. E aí eu aproveitei esse momento da pausa, né? Eu fechei a agenda, eu parei de atender. Na época eu atendia como terapia vibracional, eu atendia como consteladora familiar. Então, assim, ó, eu fechei a agenda e me voltei para essas coisas que eu precisava finalizar, esses ciclos que eu tinha que encerrar na minha vida. E aí eu fui finalizar um curso que eu estava fazendo. E aí, através da prática desse curso, que naquele primeiro momento era vou aplicar em mim, vou aplicar na minha filha e vou aplicar no meu marido, eu percebi que foi uma coisa assim, eu comecei a ter essas intuições e a sentir um direcionamento para trabalhar não só aquele curso em específico, mas unir isso com todo o conhecimento vibracional, com a questão sistêmica, trazendo esses outros conhecimentos da radiestesia, e aí eu fui trabalhando de uma forma única. Né? Muitas vezes a gente se limita a usar uma técnica de uma determinada forma, como se a gente tivesse que separar esse conhecimento de outros conhecimentos, né? Colocar cada coisa na sua caixinha. A constelação traz muito isso, que a constelação tem que ser a constelação. Né? Então, assim, a gente vem aprendendo isso e gerando crenças. E aí foi um momento onde eu disse, não, eu vou ouvir a minha intuição e vou me permitir. E aí, quando eu comecei a unir essas técnicas, aconteceu uma coisa inacreditável. Então, assim, ó, o meu ambiente familiar, a minha casa, que era uma coisa muito importante para mim, se transformou de uma maneira muito rápida, assim.
né? Eu brinco que o meu marido, ele era muito rabugento, e aí a minha filha disse assim, mamãe, o que aconteceu com meu pai? Né? E aí eu dizia assim, eu fiz um atendimento ontem para ele. Daí passava uns dias, ela dizia assim, mamãe, o que aconteceu com meu pai? Eu dizia, filha, te falei que eu tô fazendo atendimento para ele. Então, assim, era uma coisa tão surpreendente que a minha filha, que tem 14 anos, começou a perceber a mudança. E aí eu comecei a me questionar, será que não é eu que estou enxergando dessa forma? Eu não estou olhando, eu falo muito para as alunas, né? O meu óculos com um novo olhar, será que não é eu que estou vendo isso, de repente romantizando algumas coisas? E aí eu procurei a Adriana, eu já atendia outras pessoas nessa época. E aí eu disse assim, Adriana, posso te atender? Quero que tu conheça essa técnica para ver o que tu acha. Eu sabia que a Adriana tinha muita experiência, né? Então, assim, eu era uma pessoa de confiança que ia conseguir me dar uma opinião concreta, assim, não falar aquilo que eu queria ouvir, né? Mas falar realmente aquilo que ela sentiu e a percepção que ela teve do atendimento. E aí, quando eu fiz o atendimento, acho que no primeiro atendimento para a Adriana, ela disse assim, Stephanie, meu Deus, o que é isso? Né? E aí eu disse assim, é verdadeiro. Então, a minha mãe, nessa época também, eu fiz um atendimento para ela, e a minha mãe tem uma insuficiência cardíaca com comprometimento de algumas válvulas do coração, e ela estava já com a cirurgia agendada agora para o final do ano, e aí no meio tempo ali, entre o primeiro e o segundo atendimento, ela consultou e o médico disse que fizeram o exame errado. E aí ela se desesperou, porque ela teria que agendar o exame de novo, ela teria que marcar a consulta com esse especialista cirurgião, que era mais demorado, mesmo sendo através do convênio médico. Assim, poxa, eu fiz o exame e deu errado. Eu disse, mãe, calma. Calma, não te preocupa, nós estamos fazendo, e nós já foi bem no início do nosso trabalho, né, Adriana? Eu disse, nós já estamos fazendo os atendimentos e pensa como um tempo. Não olha como algo ruim que deu problema, esqueceram de colocar essa informação que o médico precisava para ver se ele ia antecipar ou não a cirurgia. Olha como um tempo, talvez nesse meio tempo vai acontecer alguma coisa do trabalho que está sendo feito e vai ser bom. E aí passou uns dias, a minha mãe refez o exame, disse, tá, então eu não vou ficar sofrendo, não vou ficar achando ruim isso. Não, mãe, pensa que foi bom, né? Tu ganhou mais um tempo aí até ter essa decisão. E aí quando ela foi no especialista, ele disse, não, Adriana, que minha mãe também é Adriana, né? Não, Adriana, a gente não vai precisar fazer a cirurgia, porque sem explicação médica para isso, né, a estenose ela regrediu e não vai ser necessário. Talvez tu vá morrer de outra coisa, mas não desse problema cardíaco, né? Então eu vejo assim que foram coisas muito marcantes lá no início, eu acho, para mostrar como o trabalho era verdadeiro. E depois disso só deslanchou, né? A gente começou a trabalhar juntas e veio as indicações. Eu vejo que o nosso trabalho é muito disso, desse compartilhamento, né, de realização. As pessoas passam pelo atendimento, veem a transformação. Claro, algumas pessoas têm um resultado um pouco mais devagar, outras um pouco mais rápido, mas depende de diversos fatores, né? Na aula no encontro da última semana, a gente até falou sobre isso, que tem muito também da abertura, do quanto a pessoa ela está consciente, participativa naquele projeto, né? Nesse processo de mudança mesmo, de mudar os hábitos, de potencializar o trabalho energético que está sendo feito. Nós temos casos onde a gente faz os atendimentos sem que a pessoa saiba que está sendo atendida, que são alguns casos mais delicados, que envolvem vícios. Sempre é feita uma análise e sempre, né, independente da pessoa saber ou não, tem a autorização da egrégora que nos acompanha para que esse trabalho seja feito. Mas assim, quando a pessoa está ali comprometida, a gente consegue ver que as pessoas elas conseguem manifestar, né, a mudança, a transformação e os seus objetivos de uma forma muito mais rápida.
Eu acho, Adriana, assim, que isso está mudando a nossa vida, não só na questão de trabalho, na questão profissional, né? Mas também no nosso propósito de vida, assim. Hoje eu vejo e eu sinto uma segurança muito grande no trabalho que é feito e uma confiança. E isso é uma coisa muito engraçada, porque como o meu trabalho com a Adriana, ele se complementa, né? Eu não sou muito de aparecer, eu fico mais, né, nos bastidores ali, com as técnicas. E a Adriana, ela tem esse carisma, esse contato todo, mas além dessa parte mais técnica de separação, de divisão ali de tarefas, eu vejo assim, ó, como foi importante nessa parceria a confiança e a fé que a Adriana tem no nosso trabalho. Porque eu sempre acreditei, né? Mas eu acho que muitas vezes, pelo fato de eu canalizar algumas coisas, formular, ter esse contato direto, né? Eu levo isso muito a sério e com muita responsabilidade, que em alguns momentos eu tenho um cuidado muito grande, até onde eu estou consciente nesse processo e até onde vem a informação e deve ser trabalhado dessa forma. E aí, em muitos momentos onde eu pensei, eu esperei e eu tive esse resguardo, né? A Adriana veio e disse assim, não, Stephanie, confia, acredita. E isso foi mudando esse meu olhar e me trazendo confiança. Então, assim, é muito lindo conseguir perceber esse complemento, porque em diversos momentos, tanto na questão profissional como na nossa vida pessoal, teve esse fortalecimento que, apesar de nós sermos duas pessoas, uma consegue deixar a outra mais independente, uma consegue deixar a outra mais forte, mais confiante. É um trabalho onde a gente não alimenta uma dependência na sociedade, mas sim a gente motiva, estimula a outra pessoa a crescer, a se desenvolver, a confiar. Né? E eu acho que a egrégora dos códigos da alma, que acompanha, né, o trabalho do Filho Escolhe, também vem direcionando toda a nossa forma de trabalhar. Ela vem disso, dessa confiança, desse amor, desse cuidado. Né? Então, assim, eu E sou muito grata de eu fazer quero parte de dizer que é tudo. um caso delicado, né? Mas eu tenho certeza que esse caso delicado vai fazer muitas pessoas refletirem. Para quem já nos conhecia há mais tempo, sabe que no ano passado, em setembro, acho que era nesse período mesmo, a gente também tinha iniciado uma outra parceria e 4 meses depois a nossa parceria chegou ao fim. E a gente nem sabia o porquê, porque já era um sucesso, né? E hoje, para mim, está muito nítido e talvez eu não tinha essa clareza, mas a clareza ela aparece com o tempo. Então, quantas vezes a gente acaba desistindo do nosso relacionamento porque a gente tenta, tenta, tenta e o nosso parceiro não nos acompanha? E lá atrás eu nem tinha essa clareza, mas quando você tomou a decisão de se separar, né? Aquilo ali para mim foi um baque. Porque eu acho que o maior medo que eu tinha era também de me separar. Então, tipo assim, a gente tem muita crença, né? Diga quem tu andas que eu direi quem tu és. E eu vim de uma família que tinha muita separação. E quando você me trouxe a informação que você tinha separado, que você ia seguir sozinha, e eu sou uma pessoa que, mesmo terapêutica, eu sempre uno os casais. Às vezes os casais vêm, a gente tem aí várias mentoradas, que vêm me procurando para este atendimento individualizado, para fazer divórcio energético, que também faz parte do nosso trabalho. E eu falava, não, eu não quero separar ninguém, né? E quem disse que precisa de separar alguém? Nós não consertamos ninguém, a gente deixa isso muito claro aqui, né, Estê? Não consertamos ninguém, mas quando a gente muda nós mesmos e a gente traz essa amplitude que foi que você falou, nossa, a sua filha relatando, meu pai está diferente, meu pai está diferente. Mas o negócio é a gente que começa a ver o outro diferente, porque até então ele não tinha mudado. E somos nós mesmos que passamos pela experiência, nós vamos mudando e o outro vai se abrindo também para receber. E aí foi tudo fazendo muito sentido. E o maior aprendizado que eu tive com o protocolo foi esse. A questão da separação, que na verdade não existe separação. É nós aqui olhamos o outro sempre como um problema e às vezes não queremos olhar para um problema que está interno dentro da gente.
Então, às vezes, é mais fácil se livrar do problema do que viver o processo junto. E para este problema lá atrás, que hoje eu tenho essa maturidade de entender que foi isso que fez eu sair fora, falar, não, eu não quero, porque não era sobre você e não era julgamento, era medo de eu fazer a mesma coisa. Que é muito mais fácil, né? A gente abrir mão do problema do que a gente resolver o problema. Só que o problema era eu, e eu não tinha dúvida disso, porque a gente não muda ninguém. Mas hoje a frase que eu trabalho dentro de mim muito isso, num velório onde todo mundo chora, é porque existe um morto, uma pessoa que está ali sofrendo. Mas e se um defunto levanta? Acabou o problema, não é assim? Então foi isso que o protocolo me despertou. Às vezes a gente trata os nossos parceiros como se a pessoa tivesse morrido. Que ela não vai acompanhar a gente, que ela já desistiu. E aí só nos cabe chorar, reclamar, murmurar, onde a gente cria com mais intensidade aquele problema. Mas e se o morto se levantasse? O que a gente teria ali para enlutar? Nada. Não teria mais velório. O problema acabaria. E eu vejo o protocolo exatamente dessa forma. Quando a gente faz o protocolo na gente, a gente tira o foco do problema e acabou o problema. É só a solução. Então, assim, a minha experiência pode parecer boba, mas depois vocês vejam de novo e de novo, porque se não existe morto, não existe problema. Não tem por que estar ali. E o protocolo, ele fez isso na minha vida. Então, se eu tinha medo de separar, não existe separação. Porque eu mesma estava separando de mim mesma a oportunidade de ser feliz. E é isso que o protocolo me mostrou, assim, muito nitidamente, sabe? E é por isso que a doença vai embora, não tem oportunidade para a doença, não tem utilidade para a doença, porque a gente para de olhar para o problema. E aí a pergunta que fica depois do protocolo, eu quero viver? Porque não é nada sobre o outro. Eu quero viver? Se eu quero viver, viva. Viva com seus sonhos, com as suas escolhas, sem colocar seu foco e a responsabilidade no outro. E a sensação que eu tinha antes do protocolo é que eu queria sempre responsabilizar alguém. Eu queria sempre que alguém me salvasse. E quando eu descobri que a única responsável pelos meus problemas era eu mesma, eu só tive essa clareza ao passar pelos protocolos. E aí o filho escolhe deslanchou. E ele só deslanchou porque eu tirei a máscara do sofrimento, do vício de sofrimento. E aí que veio aí o livro onde eu conto, né? Quantas pessoas será como a Adriana tem vício de sofrimento? Vício de criar problemas, que dá o mesmo esforço de criar solução. Então, assim, eu não tenho palavras para descrever o PCA, sabe? Talvez o que a gente mais tem medo na vida da morte, o que a gente mais tem medo é de perder pessoas, de serem abandonadas, mas quantas vezes estamos nos abandonando dos nossos sonhos por querer um salvador ou querer encontrar culpados? Então, eu falo que se eu pudesse descrever o protocolo, é isso. É essa a pergunta. Você quer viver? Porque se você quer viver, você precisa agir agora. E talvez se eu não tivesse agido naquele dia, você teria arrumado uma outra pessoa no meu lugar. E talvez hoje eu só morreria de inveja em ver vocês voando e eu tendo ficado para trás. Então, eu resumo esse PCA nisso. Não desperdice oportunidades. E tudo isso, né, Adriana, faz a gente entrar numa questão que é a base dos problemas de todas as pessoas, são as nossas crenças, né? Aquilo que vem nos moldando até mesmo antes do nascimento. Porque uma das coisas que eu aprendi, que eu achei muito incrível, que o conhecimento sistêmico nos traz, né, é o entendimento de que quando a nossa mãe ela está dentro do ventre da nossa avó, nós já estamos ali através dos óvulos, porque todas as pessoas, elas já têm, todas as mulheres, né, elas já têm as células que irão se desenvolver nos óvulos dentro do corpo desde a formação. Então, o bebezinho que está dentro da barriga, ele já tem os óvulos que vão gerar os seus filhos.
e ela está dentro da mãe. Então, são 3 gerações em um momento único, compartilhando aquele mesmo espaço. Então, assim, ó, mesmo antes do nascimento, nós já recebemos toda essa herança genética, né? Toda essa matriz energética, ela já está impregnada no nosso DNA. E aí, paralelo com isso, vem toda a questão das nossas crenças. Todas as crenças positivas ou negativas, né? Nós conhecemos as crenças negativas como crenças limitantes. Elas vêm nos moldando aí desde a infância, modelando a nossa forma de pensar. E nesse ponto, a gente consegue perceber o que estava te motivando naquele coordenando naquele momento eram as tuas crenças. Hoje em dia nós olhamos para a vida das pessoas e quando a gente faz o trabalho com os protocolos, a gente consegue pontuar diversas crenças. E aí vem, eu acho que o principal motivo, né, dos protocolos eles terem tanta eficiência, porque se nós formos parar para pensar, de 90% a 95% da nossa mente ela é inconsciente. O consciente, que é o que nós estamos utilizando aqui, ele vai de 5 a 10%. Isso é ciência. Se eu tenho somente 5 a 10% do controle sobre a minha mente, os outros 90 a 95% é inconsciente. Ele está sendo motivado por que fatores? Pelas crenças, pelas nossas heranças energéticas, pela questão da ancestralidade, pela questão espiritual também, porque a própria Bíblia já dizia, né, que há anjos ao redor e demônios ao derredor. Então, assim, a gente sabe, algumas pessoas ainda têm certo medo, receio e preconceito com essa parte mais espiritual. Mas se a gente for pensar a energia, a gente também não vê. Né? A energia, ela também é invisível. E esse invisível, ele assume muitas vezes o controle da nossa vida. Porque além da questão da consciência, tem uma outra descoberta muito importante da ciência, que tem toda a base do trabalho que é feito nos códigos da alma, que é em relação ao DNA lixo. Né? Então, assim, 95% a 98% do nosso DNA, ele foi considerado lixo. Inicialmente, 98% do DNA ele era considerado lixo, porque ele não atuava na produção de proteínas. Então, assim, a gente pensa no DNA. Aquela fita de DNA que a gente conhece, ela representa em torno de 2% do DNA, da estrutura de DNA. Porque Deus criaria uma estrutura onde só 2% vai funcionar? Será que aqueles outros 98% eles não funcionam? Ou será que nós não tínhamos entendimento? E arrisco até a dizer expansão de consciência, evolução espiritual, para olhar para aquilo e entender aqueles 98% que antes as pessoas diziam que era lixo e não servia para nada. Eu não consigo olhar e pensar, aceitar que 98% do nosso DNA não serve para nada. E ali que estão as informações hoje que a gente consegue, através das ativações, fazer essas liberações, essa transmutação, essa transformação energética, que é o que vai fortalecendo as pessoas, dando condição e aí fazendo essa expansão da consciência. Porque o trabalho ele é conjunto. Então tem toda a questão energética, toda a base espiritual, toda a liberação de crenças, de pactos, de promessas. Se a gente for pensar, né, e isso até gera muito... abre margem para um debate, porque assim, o casamento ele é um pacto. Ele é um pacto com a outra pessoa. Eu estou fazendo um pacto de amar, respeitar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Mas se a morte não existe,
Esse pacto acaba quando? E na doença, né? Tipo assim, tem impacto até na doença. Então, quantas doenças, né? Ela vem com essa utilidade do pacto. Onde aquele marido deixa de cumprir a parte dele, ou a mulher deixa de cumprir, a doença chega. Porque se é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e o que forma a doença é exatamente a tristeza, tudo faz parte do pacto. E, na verdade, quando a gente faz uma análise mais técnica, né, dos atendimentos, quando a gente abre ali a pasta das clientes e a gente vai fazer uma avaliação, fazer um estudo, a gente consegue perceber muito essas questões de doenças, porque assim, hoje, se eu estou doente, algum ganho eu tenho com essa doença. Isso é um processo inconsciente. Isso é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser liberto, precisa ser rompido, né? E aí, através do protocolo, a gente faz o desvínculo com essa energia. Mas, assim, qual é a utilidade da doença na minha família? Nós conseguimos ver pessoas, muitas vezes, que são extremamente saudáveis com doenças muito graves. Por quê? A gente não pode limitar a nossa mente a pensar, ai, porque Deus quis assim. Porque isso não é verdade. Isso é como se a gente olhasse para a vida com um olhar de não querer pensar, não querer fazer um esforço para entender, não querer buscar, né, esse entendimento e essa explicação. Antigamente, isso se a gente for pensar na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, era assim, ai, minha filha ficou doente porque Deus quis, né? Aquela menina morreu tão nova porque Deus quis. E hoje a gente consegue ter uma expansão maior, um raciocínio de que não é exatamente dessa forma. Sempre que há uma doença, essa doença ela tem uma utilidade, normalmente enraizada numa crença inconsciente. E são E, esses padrões que nós precisamos quebrar e nós quebramos através dos protocolos, né? e isso aí é muito coerente e pertinente, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma há mais de 30 anos. O que ela está buscando para a vida dela? Será que é Deus que quer que ela fume, que ela trague, né? Então, quando a pessoa vai fazendo essas escolhas, ela está destruindo os órgãos dela, ela está prejudicando a respiração dela. E isso é uma escolha. Mesmo ela vendo ali, boa tarde, Leide, boa tarde, Valéria, várias pessoas entraram aí. E tudo é uma escolha. Até para a gente desintoxicar é uma escolha. Por exemplo, a imunidade. Por que a imunidade cai? A nossa alimentação de um tempo para cá, ela tem sido muito industrial. Então, tudo é uma escolha que a gente vai trazendo para o nosso organismo e não dá mais para culpar Deus. Não dá mais para culpar as pessoas e nem a sociedade. A única coisa que a gente precisa realmente é assumir a autorresponsabilidade de ter postura, de ter clareza sobre isso, de realmente desintoxicar. E quantas pessoas estão no vício do açúcar, né? Buscando o amor, buscando o reconhecimento. Então, quando a gente vai trazendo isso para a gente, vai desintoxicando, o nosso cabelo melhora, a nossa unha fortalece, tudo vai melhorando. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Mas se a pessoa não escolher a mudança, de nada resolve. E aí realmente não dá mais para poder acreditar nisso. Eu falo que nada vem por acaso. A pandemia ela veio justamente para trazer para a gente essa consciência e essa expansão de informação, que nunca foi escondido e que nunca foi assim tão abertamente trazido de forma tão leve e tão amorosa para as pessoas, né? Você tomar uma decisão de algo novo, você tem que ter muita coragem. Você tem que ter muita coragem para abrir mão de um vício. Você tem que ter muita força de vontade para aceitar o novo na sua vida. Principalmente no meu caso, que vinha aí, né, de uma infância marcada pelo rótulo de burra. Pode mostrar. Tu tá falando e eu tô pensando aqui, ó, como as nossas vibrações, elas vão
direcionando, né, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas justificativas. Aqui é a nossa mesa, que a gente faz a base do trabalho. Nós trabalhamos não só com a mesa, mas com os protocolos, né? Então, assim, no atendimento, a pessoa recebe o atendimento com a mesa e o protocolo específico. Né? O protocolo 1 e o protocolo 2 são a base do trabalho, onde é feita aquela limpeza mais grossa, assim, para dar condições e sustentação para o campo energético para estar indo para trabalhos mais direcionados. E aí, quando a gente entende o motivo, né, das questões ali, dos problemas, das reclamações que os clientes estão trazendo, e a gente olha a vibração, porque a gente sempre faz a verificação da vibração utilizando a escala de Hawkins, né? A gente consegue ver uma relação muito forte. Então, assim, aquela pessoa, muitas vezes, que ela quer algumas coisas e não consegue, e aí nós vamos analisar e ela está vibrando naquele momento, ou no campo relacionado com aquela questão, dentro ali do desejo, que é a vontade, né? Ela está vibrando muitas vezes no medo. Então, quando a gente analisa a escala, né? E a gente consegue ver, nós temos aqui embaixo o mundo do terror, certo? E no mundo do terror, ele tem como um padrão vibracional as faixas ali em torno de 0 Hz. Uma pessoa que ela está vibrando no mundo do terror, ela é uma pessoa que ela está pensando ou já tentou o suicídio, né? E isso é como se retroalimentasse toda essa questão energética. Por que o protocolo ele é tão eficaz? Porque ele faz a liberação e ele faz uma análise, primeiro um diagnóstico para ver o que precisa ser retirado, porque muitas vezes essas questões energéticas, esses bloqueios, esses traumas que estão ali, eles estão retroalimentando todas aquelas crenças, né, aquelas dores, aquelas formas de pensamento que a pessoa tem. Então, no caso, se eu estou com uma vibração em 0 Hz, às vezes eu posso ter uma lucidez, um instinto de querer fazer a mudança, porém eu não consigo, porque a vibração que está predominante no meu campo, ela me mantém enraizada naquilo. Aí depois disso, nós subimos para os 20 Hz. Deixa só eu ver que entrou uma pergunta aqui da Leide. Muitas vezes temos atitudes infantis, a síndrome do Peter Pan, é isso mesmo? Como é difícil abandonar um vício. Vou te explicar, Leide, por que é tão difícil abandonar o vício, tá? Ó, vou te mostrar aqui pela escala. Nós falamos do 0 Hz, essa faixa em preto. Essa faixa aqui em vermelho, lateral, ela é o mundo da ilusão. Quando a gente vive no mundo da ilusão, nós vivemos faixas vibracionais de 20 a 400 Hz, tá? Quando a gente trabalha aqui em 20 Hz, a gente vive o nosso relacionamento, o nosso trabalho, os nossos campos, eles estão nessas faixas vibracionais aqui, dessa parte predominante em vermelho, nós estamos numa vibração primitiva. Ela paralisa, tá? Ela deixa a pessoa sem forças para agir perante o mundo. A sua maior ação ela é se voltar contra o outro, atacando e culpando. Vive em constante vitimismo e tristeza. Existem movimentos inconscientes que vão contra a sua própria vida. O que é o vício? O vício ele é uma ilusão. O vício ele vem para compensar algo, ele traz ali aquele prazer momentâneo, ele dá aquele aumento, né, de dopamina de uma forma ilusória, porque é através de substâncias químicas. E o que acontece? A pessoa ela quer fumante, ela vai fumar, ela vai sentir aquele prazer, ela está compensando algo e aí passa. E aí, cada vez ela tem uma necessidade maior de estar compensando e sentindo aquele prazer que deveria ser dos
dos próprios hormônios do corpo, deveria ser um processo natural do corpo dela, né? A pessoa que ela usa cocaína, por exemplo, ela faz, né? Ela aspira a substância também. Quando aquela substância ela age no corpo, ela vai dar uma sensação de liberdade, de força, de leveza. São pessoas que muitas vezes elas conseguem falar mais, elas falam o que elas querem, são pessoas que socializam mais. E aí tem a baixa da substância, onde o corpo ele precisa sentir mais daquilo e vai deixando a pessoa viciada. Por quê? Porque ela está vibrando nessas faixas vibracionais mais baixas. Então, aqui de tristeza, apatia, que é a falta de movimento, a culpa, a vergonha. Então, sempre tem um sentimento por baixo que está sustentando esse vício. A gente até pode um outro dia, Adriana, falar sobre essas questões dos vícios, né? Porque nós temos os protocolos de vício e a gente tem um processo de tratamento para vícios que ele é muito eficaz. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso para as pessoas terem esse conhecimento. Seja vício do cigarro, seja vício em drogas. Muitas vezes, comportamentos compulsivos, né? Compra é um vício, comida em excesso é um vício. Criar problemas, né? Como o livro da Adriana, é um vício. Então, assim, hoje as pessoas, elas estão compensando algo de formas diferentes. Às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho vícios, eu não fumo, eu não bebo, mas aí vai lá e tá toda endividada no cartão de crédito, comprando coisa que não precisa, né? Vai lá, vai comprar uma blusa, compra 3, compra igual, uma vermelha, uma amarela e uma laranja. Precisa? Não. Mas ela tá compensando alguma coisa. Né? Ou então a questão da comida. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tinha muito, era chocolate branco e Guaraná Antártica. Era ficar triste, eu queria o chocolate branco e o Guaraná Antártica. Aquilo ali era meu prazer, era a minha satisfação. Não deixa de ser um vício. Quando a gente está fazendo algo para compensar um sentimento, é sim, tá, um comportamento vicioso. Aí, quando a gente sobe, né, nessa escala, a gente vem na faixa do medo. O que é a faixa do medo? Essa faixa é a faixa da escassez. A gente olha a pessoa que ela não consegue prosperar, é batata, certeiro, assim, ó. A gente abre o campo. Há muitos campos predominantes onde a vibração ela está em 100 Hz, porque é a faixa do medo. Eu tenho medo, que não sei se eu vou ter o dinheiro, eu não sei se o cliente vai fechar, eu não sei se eu vou conseguir pagar as minhas contas, e se eu ganhar dinheiro, meu marido vai me deixar, e se eu ganhar dinheiro, eu vou deixar o meu marido. Então, assim, ó, é um medo que às vezes a gente não tem nem consciência de onde esse medo vem. Mas ele está ali presente e fortalecendo essas faixas vibracionais. Aí do medo a gente sobe para desejo, raiva, orgulho e coragem. Tá? Ali a Rosemary falou dos vícios. É muito importante, Rosemary, quanto mais conhecimento a gente tem, tá? É o que a gente falou no encontro semana passada. Tá? A gente vem com o conhecimento e o trabalho com os protocolos. Porque às vezes só o conhecimento ele não consegue ir tão profundo e libertar. Por quê? Porque esses vícios, esses bloqueios, as crenças, elas não estão ali no 5% consciente ou nos 2% do DNA que está ativo. Esses problemas que a gente tem dificuldade de modificar, eles estão enraizados lá nos 95% do inconsciente e nos 98% do DNA que é no lixo, né? Que é o nosso DNA inativo. Então, o que acontece? É importante que a pessoa ela faça parte da mentoria dentro do possível. Quem não tem condições, acompanhe o nosso conteúdo gratuito. Mas é importante ter conhecimento. Certo? Então, assim, ó, expandir a consciência, tirar o véu dos nossos olhos e olhar para a vida de uma forma mais inteligente, certo? Mas, paralelo com isso, quando a pessoa ela consegue escolher por si
né, se colocar como prioridade, ela consegue ir lá priorizar, consegue fazer o seu tratamento, nossa, aí a gente vê um progresso, assim, muito grande. Mas, claro, a gente entende que muitas vezes nesse momento não é possível. Então, assim, Stephanie, não consigo fazer o meu tratamento completo, não consigo fazer os 12 meses de protocolo. Faz um. Começa com um. Se ama, se prioriza. Olha para essas coisas que estão incomodando, faz um. Stephanie, hoje eu não consigo, mas eu consigo pagar um mês da mentoria. Eu consigo entrar para o Filho Escolhe e fazer parte de uma comunidade que vai me dar sustentação, vai me fortalecer, vai me dar conhecimento. E a partir do dia 14, não deixa eu esquecer, Adriana, de falar das ativações, né, que algumas pessoas perguntaram, eu disse que a gente ia falar no final da live, só para não perder a linha, não vou entrar nesse assunto agora, mas é possível. O que vocês precisam pensar? Até onde vocês estão se priorizando? Porque às vezes a gente inventa desculpas. Lembra as minhas desculpas que eu coloquei lá atrás? Nós trazemos para o nosso consciente desculpas inconscientes para não fazer o que é preciso. Certo? Então, assim, ó, vamos começar a colocar cada coisa no seu lugar e limpar esse inconsciente, limpar esse DNA inativo, para que vocês consigam realmente se apropriar do poder, da independência de vocês. Agora me veio uma coisa, vou abrir antes de continuar aqui com as faixas vibracionais, vou abrir uma aspas, tá? Que a gente estava falando antes da questão do meu marido, né? Apesar de todo esse conhecimento, de todo o estudo, antes, a Stephanie de alguns anos atrás, eu queria enfiar goela abaixo o conhecimento e eu não entendia o porquê que o meu marido não tinha interesse e não dava importância para as mesmas coisas que eu. Depois que eu comecei a fazer o tratamento com os códigos da alma, eu entendi que eu precisava mudar e eu precisava me transformar, né? E aí, neste processo, eu percebi que me gerou uma inteligência emocional muito grande, porque vai subindo aqui as faixas vibracionais, né? E aí, nos últimos dias, eu já dei aulas para o meu marido sentada conversando, falando sobre lei da atração, sobre expansão, sobre física quântica. E ontem de noite, essa mesma tabelinha aqui, eu estava lendo com ele, explicando cada um dos itens. Então, isso é mágico. Vocês não conhecem o meu marido, né? Mas jamais ele pararia para ouvir. E ele ouviu tudo. Se ele vai praticar ou não, eu vejo que ele tem praticado algumas coisas, né? Eu falei muito com ele ontem sobre a questão da gratidão, por que nós precisamos agradecer, né? Que a gratidão, ela tá aqui em cima. Então, assim, eu vejo nesses pequenos detalhes no dia a dia como o tratamento dos protocolos ele faz diferença. Porque eu e a Adriana, nós somos um exemplo hoje aqui das pessoas que estão buscando o conhecimento paralelo com o trabalho terapêutico. O meu esposo já é um outro exemplo. Ele fez só o trabalho terapêutico. Mas hoje a vibração dele já está mais elevada, onde ele está se abrindo para buscar esse conhecimento. Né? Então, assim, isso mostra como é possível. E isso mostra também como nós precisamos olhar para nós, não para o outro. Porque as coisas que nos incomodam no outro são coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Seja através de paciência, seja através de equilíbrio emocional, de estabilidade emocional, de poder sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas, né? É tudo um conjunto. E quando nós conseguimos trabalhar isso de uma forma equilibrada através das limpezas e das ativações dos protocolos com a mentoria do Filho Escolhe, a gente percebe que isso vai se fortalecendo e cada vez mais a vibração vai subindo, né? Quando a gente entra no processo ali da neutralidade,
seria em 250 Hz. Eu costumo falar muito que 200 Hz é o nosso limite. Quando a gente trabalha dentro do protocolo, e eventualmente quando a gente faz um mapa, que daí é um trabalho mais amplo, que a gente quer fazer um rastreio, né? A gente trabalha 200 Hz como limite. Porque 200 Hz ele tá aqui, ó, na faixa da coragem. Se a gente for pensar na coragem, ela é o primeiro movimento que vai ser feito, certo? Então, assim, ó, é quando a pessoa passa daquele instinto de retração, de mágoa, de raiva, de tristeza, de orgulho, onde ela vai começar a agir 200 Hz. Então, todos os campos que estão abaixo de 200 Hz, e quando a gente pensa em vícios, está abaixo de 200 Hz, a escassez financeira está abaixo de 200 Hz. Tudo que a gente consegue ver abaixo de 200 Hz é alguma coisa que já está prejudicando a vida da pessoa. Tá? Então, a gente parte do princípio que tudo que tiver abaixo precisa aumentar. Quando a gente chega nos 200 Hz na coragem, acima disso vem a neutralidade, que aí já entra na faixa do movimento. Ó, pensa positivo para seguir adiante, tenha coragem de viver uma vida com seu poder pessoal, busca liberdade e já soltou o apego às coisas. É flexível e tranquilo para buscar a melhor solução. Uma pessoa fácil de se lidar. Deixou de ser aquela pessoa reativa, da briga, da raiva, do orgulho, que às vezes está errado, está batendo o pé que está certo, porque tem que ter a razão. Como que eu vou admitir que eu estou errada? Né? Isso tudo são vibrações muito baixas. Quando a gente chega nos 250 Hz no movimento, já começa a melhorar. E aí depois disso a gente vai para aceitação e para boa vontade. Ó. Aqui onde começa a ficar verdinho a nossa escala de Hawkins. E aí fala da intenção. Né? Seu movimento interior é voltado para a evolução. Ganha disposição para seguir adiante, não é mais parada pelos conflitos internos. É realista e inicia o movimento de criar uma vida mais leve. Se torna responsável pela sua vida. Então, a pessoa que ela está até esse ponto, ela está vivendo no mundo da ilusão. E no mundo da ilusão, nós conseguimos conquistar as coisas? Não, ele é o mundo da ilusão. No mundo da ilusão, nós conseguimos seguir adiante, nós conseguimos prosperar? Não, ainda é onde tem o movimento. Mas a gente está num processo já de andar e de querer fazer essa mudança. Nós já estamos aí com 1 hora de live, né? Eu vou sugerir para a Adriana para a gente agendar um outro dia. Então, hoje nós falamos de todo o lado ruim, né? De todo o lado mais difícil, ali as vibrações mais baixas. E aí a gente agenda um outro dia, né? Conta com a presença de vocês e nós vamos falar do mundo da evolução. Quais são as faixas que estão dentro do mundo da evolução? Quais são os sentimentos, as emoções, as atitudes que estão dentro dessa faixa, né? E do mundo da expansão. Só quero deixar um spoiler aqui para vocês, que na faixa da gratidão, aqui em 800 Hz, ó, essa parte em azulzinho é onde começa as coisas boas acontecerem. Quando eu consegui subir e manter a minha vibração elevada, foi onde realmente as coisas começaram a acontecer na minha vida. Onde eu consegui acessar a prosperidade. Porque como quem nos acompanha sabe, a gente fala muito disso, que as coisas boas elas já estão disponíveis para vocês, né? Mas muitas vezes vocês não estão numa faixa vibracional compatível para poder acessar essas coisas. Se eu tô aqui embaixo, eu não me conecto com tudo de bom que já tá aqui em cima. E aí, quando a gente sobe a nossa vibração, é muito rápido, porque a gente consegue acessar tudo aquilo de bom que está disponível pra gente. Então, finalizando essa parte, Adri, eu acho que a gente só fala rapidamente, então, sobre dia 14, tá? Para
para que as meninas se organizem. Dia 14 vai iniciar as ativações dentro da mentoria do Filho Escolhe. Então, são ativações energéticas, são reprogramações mentais, né? É uma limpeza de crenças e fazendo essa ativação de DNA, essa limpeza de DNA. A partir do dia 14, nós teremos a liberação da primeira ativação que está sendo produzida através do grupo da mentoria do Filho Escolhe. Então, quem ainda não faz parte, quem não é assinante do Filho Escolhe, entrar em contato com a Adriana, pode tirar dúvidas com ela, mas é extremamente importante, de repente esse é o primeiro passo para vocês se colocarem como prioridade na vida de vocês, que dia 14 está chegando, então assim, garanta a vaga de vocês, porque como a gente dá um trabalho todo especial, realmente olhando para cada uma de vocês como seres únicos, né? Não deixe para adquirir o acesso de vocês muito em cima, que infelizmente pode acabar ficando sem a sua vaga, mas entre em contato com a Adriana, verifique as condições, vai ser um trabalho incrível para mudar mesmo a vida de vocês. Adriana, te agradeço pela oportunidade, gostei muito desse momento, né? Espero que vocês também tenham gostado. Quem ficou aí até o final tem nosso reconhecimento de gratidão. Absorvam esse conhecimento, tragam dúvidas, certo? Nós vamos agendar a próxima live, tragam dúvidas de vocês, o que vocês gostariam de saber, aquilo que vocês precisam, né? E procurem, então, estar trazendo esse olhar, porque o Filho Escolhe é isso, é realmente escolher, né? Ter o poder sobre a sua própria vida. Como diz a Leide, né? O vício ele tem tudo a ver com a infantilidade. E se você, nesse dia 7 de setembro, quer deixar de ser infantil, é uma boa decisão vir para os protocolos. E quando você trouxe aí a questão de faça pelo menos um, dê o primeiro passo, né? Então, quando a gente traz esse primeiro passo, você já vai ali, para quem está na dúvida do que é o protocolo, se é para mim, se não é para mim, entra pelo menos na assinatura da mentoria, para entender essa egrégora, e após compreender a egrégora, faz a transferência para a mentoria completa, onde os protocolos vai trazer essa solução aí para vocês. E muitas alunas mentoradas, elas fizeram sem condição nenhuma. E muitas delas hoje já perderam até a conta de quantos protocolos fizeram por causa da evolução, que é muito rápida. Né? Eu amei, gratidão infinita. E realmente é uma transformação, não tem preço. Então, os colegas de vocês que se convidaram aí, quem não tem o nosso contato, ajude, colabore, porque realmente, se a gente contribuir na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Pessoal, gratidão, muito obrigada por ter parado o domingo de vocês para estar aqui. E quem já tem o nosso contato, basta nos seguir, nos chamar no direct ou até mesmo no WhatsApp, tá bom? Gratidão, um beijo para vocês. Obrigada, Stefane. Tchau, tchau.